2 Reis, no capítulo 5, a palavra do Senhor vai dizer assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Ele era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o seu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aleluia, Jesus. Somente até aí. Feche seus olhos. Jesus, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus maravilhoso, Deus de poder, Deus de graça, nós cremos que o Senhor se faz presente neste lugar. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, porque a tua palavra que realiza uma grande obra na nossa vida, alcança cada coração, que caia por terra toda barreira, todo impedimento, todo embaraço, todo laço de Satanás, e que a tua presença, Senhor, esteja manifesta sobre este lugar. Senhor, venha se sentir em liberdade, Senhor, em nosso coração, porque aqui é a casa do Senhor Jesus. Opera, Senhor, em nossos corações e confirma a tua presença pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Amém e amém. Assente-se no seu lugar e glorifique o Senhor bem alegre, porque o Senhor, Ele merece o nosso melhor. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Irmãos, nós acabamos de ler aqui uma passagem que é bastante conhecida, e muitas das vezes nós já ouvimos a palavra de Naamã sendo ministrada neste lugar e até mesmo em outros lugares. Irmão, e o Senhor colocou sobre essa palavra para que trouxesse nessa noite. A Bíblia vai contar a respeito deste homem, a qual nós conhecemos pela palavra de Deus. Naamã era um chefe de exército. E Naamã, ele fazia bem feito aquilo a qual era o cargo que ele ocupava. A Bíblia relata isso. Naamã era um grande homem diante do seu Senhor. E através da vida de Naamã, o Senhor havia dado vários livramentos em guerras. Naamã liderava os exércitos naquela guerra, e pelo seu serviço com excelência, muitas guerras foram vencidas na liderança de Naamã. Irmãos, quando a pessoa ela executa bem feito aquilo que lhe é colocado, ela é bem sucedida. Porque muitas das vezes nós olhamos até as pessoas também que não servem a Deus e que ela faz um trabalho com amor, com zelo, ela é bem sucedida naquilo. A Bíblia relata um homem na palavra de Deus por nome de Daniel, que a Bíblia diz que Daniel possuía o espírito de excelência. Irmão, você já viu aquela pessoa que tudo que ela põe a mão para fazer, ela faz bem feito e ela faz dar certo? Porque deposita ali amor naquilo que ela está fazendo. E Naamã era dessa forma, porque Naamã era considerado um herói valoroso, porque pelas suas mãos muitas guerras foram vencidas. Irmãos, e a palavra do Senhor vai dizer que em uma dessas guerras, era normal naquela época, nessas guerras eles levavam o ouro dos perdedores, eles levavam as riquezas, levavam as mulheres, levavam as crianças, levavam até mesmo os homens para que trabalhassem como escravos para eles. Eles dominavam e possuíam tudo aquilo que os perdedores da guerra tinham. Irmãos, e a palavra do Senhor vai dizer que em uma dessas guerras em que o povo, em que Naamã, ele guerreou, ele levou uma certa menina. A Bíblia diz menina, então eu deduzo que possa ser uma criança, uma adolescente ou talvez até uma jovem. E a Bíblia diz que Naamã levou, e essa menina ela foi colocada a serviço da sua esposa. Irmãos, a Bíblia estava dizendo que
para sempre. Talvez ela estava com a sua família, talvez ela estava vivendo e talvez realizando coisas na sua vida e planejando coisas que ela poderia fazer, talvez se casar, ou talvez viver com a sua mãe, ajudar na sua casa. Ela vivia com a sua família e no outro dia ela já era escrava. Irmão, mas uma coisa que nós precisamos aprender com Deus é que quando nós vivemos na direção do Senhor, o Senhor, Ele contempla a nossa vida. O Senhor, Ele sabe do nosso deitar, do nosso levantar. E o Senhor, Ele confirma os nossos passos. Porque a palavra do Senhor, ela vai dizer que os passos de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor. Então, quando nós estamos na direção do Senhor, o Senhor, Ele está vendo tudo que se passa na nossa vida. E talvez nós podemos nos perguntar: que Deus é esse que permitiu uma menina ser levada, escravizada? Porque nós sabemos que quando eles pegavam mulheres, adolescentes e crianças, o fim não era muito bom. Havia muita agressão, violências e abusos. Mas aquela menina, ela foi levada ali, irmãos, e ela tem um papel muito importante na vida de Naamã. Talvez as pessoas olhavam para ela e não davam nada, porque ela só estava ali para servir a esposa de Naamã. Estava ali para aprender os serviços domésticos, estava ali para ouvir, para servir, estava ali para fazer uma comida. Mas aquela menina, ela levou consigo algo que ela tinha. Ela levou para a casa de Naamã algo que ela tinha aprendido, que era a fé dela. Ela levou para aquela casa o Deus que ela servia. Porque, irmãos, tem pessoas que, determinada situação que eles estão passando, eles esquecem o tamanho do Deus a qual eles estão servindo. E aquela menina, ela não se esqueceu. A Bíblia vai dizer que ela libera uma palavra para a esposa de Naamã: oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Quando ela diz assim, meu Senhor, ela estava se referindo a Naamã, porque como ela era escrava dele, ele era o Senhor dela. E ela estava dizendo aqui: olha, se ele estivesse lá na minha cidade, o profeta, ele curaria Naamã da sua lepra. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, ela estava liberando ali aquilo que ela cria, mas não tinha razões nenhuma para ela estar liberando palavras de cura sobre aquele lugar que ela estava sendo escravizada, que ela estava sendo injustiçada. Mas já ouviu aquele ditado, irmãos? Cada um dá o que tem. Se você tem Deus na sua vida, você vai dar Deus onde quer que você esteja. Quando nós carregamos a presença do Senhor, irmãos, nós liberamos Deus na vida das pessoas. E aquela menina, ela tinha Deus, ela tinha fé, ela sabia do poder do Deus a qual ela servia. Se ele estivesse lá na minha cidade, ele encontraria o profeta e ele seria curado da sua lepra. Talvez Naamã, por ele ocupar aquela posição, ele já tinha procurado os recursos cabíveis. Talvez Naamã já tinha recorrido a médicos e pessoas que talvez poderiam ajudar. Mas aquela menina, ela não falou sobre médico, ela não falou sobre curandeiro, não falou sobre chás medicinais. Aquela menina falou sobre um profeta que servia a Deus. Ela falou sobre um homem que servia a Deus e, através pelo poder de Deus, Naamã poderia ser curado. Irmãos, quando nós estamos vivendo na direção de Deus, nós não passamos por um lugar por acaso. Nós não entramos em algum lugar por acaso. Ainda que nós estejamos sofrendo tribulações, nós estamos ali por algum propósito. Prova disso é que a palavra nos conta a respeito de Daniel, a respeito de José. José, ele foi vendido. José, ele foi vendido como um escravo e foi levado para o Egito. E talvez no coração de José ele está se perguntando: o que é que eu estou fazendo aqui? Se quando eu durmo eu vou me
coração de José: o que é que eu estou fazendo nessa cadeia? Mas para que José alcançasse a bênção do Senhor, essa trajetória era necessária. Era necessário que ele fosse vendido, era necessário que ele fosse preso, para que posteriormente o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele. Então, meu irmão, se você está caminhando na direção do Senhor, não se preocupe pelos caminhos que o Senhor está te levando. Não te preocupe das provações que o Senhor está permitindo você passar, porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Aquela menina, ela estava ali para liberar sobre a vida de Naamã algo muito importante. Então ele ouve aquela menina. Eu acredito que a pureza dela era tão grande que ele ouviu aquelas palavras daquela menina e ele não teve dúvidas. E ele então bolou um jeito de chegar até o profeta do Senhor. E a Bíblia então vai dizer então que Naamã conseguiu uma carta para falar com o rei, para que aquele rei desse uma direção norte para que aquilo acontecesse. Naamã, ele foi determinado sobre aquilo que ele queria. Naamã estava com seu coração esperançoso pela palavra daquela menina. Naamã começou a ter fé que ele poderia ser curado. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer então que Naamã consegue chegar até o profeta do Senhor. Irmãos, e muitas das vezes as coisas não fluem da maneira que o homem espera. Então o profeta do Senhor manda que Naamã mergulhe 7 vezes no rio. Só que Naamã, ele fica muito enfurecido com essa situação, mas ainda assim ele vai. E uma obra muito grande foi realizada na vida de Naamã. E quando nós lembramos de Naamã, irmãos, nós não estamos falando apenas de cura física. Nós não estamos falando apenas de um milagre físico que Naamã recebeu. Eu estou falando de salvação. O que mais o homem pode querer além da sua salvação? E Naamã, então, ele mergulha por 7 vezes. E quando ele se levanta da 7ª vez, a sua pele está restaurada. A Bíblia vai dizer que o milagre do Senhor foi tão lindo que a pele de Naamã era como a de um bebê. Ela estava em perfeito estado, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, irmãos. E quando nós vamos ler lá em 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 15, no final do versículo, nós vemos Naamã dizendo aqui: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Aleluia, Jesus. Irmãos, Naamã estava reconhecendo o nosso Deus, o único Deus, como o único Senhor. O que aquela menina provocou ali, irmãos, foi um homem, aleluia, louvado seja Deus, arrogante, incrédulo, a reconhecer que o nosso Deus era o verdadeiro Deus, que Ele é o verdadeiro Deus. Porque é isso que Deus faz, irmãos. Quando nós somos colocados em determinadas situações, através das nossas vidas, as pessoas passam a crer que o nosso Deus, Ele é o verdadeiro Deus. Quando nós somos colocados em determinadas situações, não importa se a situação para nós pareça triste, não importa se a situação para nós pareça humilhante, se ela está desgastante, se nós estamos lá representando a presença do Senhor, lá vai ter milagre, lá vai ter salvação, lá vai ter cura, lá vai ter libertação, porque é isso que o Senhor faz na nossa vida quando nós carregamos a presença do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aí Deus fala para mim e para você: onde nós estamos carregando a presença de Deus. Quando as pessoas nos olham, elas veem um milagre ali, elas veem um Deus. Porque é necessário, irmãos, nós sermos olhados dessa forma. A vida de Naamã foi mudada para sempre através de uma palavra que aquela menina liberou. E muitas das vezes nós estamos passando por provações,
nós não temos uma palavra de Deus para falar, muitas das vezes liberamos palavra de derrota, palavra de tristeza, mas o Senhor está dizendo: na tua boca há poder, na tua boca há poder, as tuas palavras têm poder. Então usa a sua boca como um instrumento do Senhor, como um instrumento de salvação, como um instrumento de cura, porque o Senhor, Ele quer curar através da sua vida, o Senhor, Ele quer salvar através da sua vida, o Senhor quer libertar através da sua vida. Irmãos, o seu corpo inteiro é um instrumento para Deus. Na sua casa você é um instrumento para Deus. No seu trabalho você é um instrumento para Deus. Onde quer que você vá, você está sendo um instrumento para Deus. Aproveita as oportunidades e as pessoas que o Senhor tem colocado no seu caminho para ser um instrumento do Senhor. Porque se nós formos olhar, irmãos, não tinha nenhuma razão para aquela menina ser boa para Naamã, porque Naamã foi ruim para ela. Naamã a pegou como escrava, não tinha razão para ela ser boa para Naamã. Mas ali ela estava oferecendo o que ela tinha, que era a presença de Deus. Ela foi um instrumento de Deus na vida de Naamã. E através disso, Naamã, ele reconheceu que o nosso Deus é o único Deus. E é isso que o mundo precisa, irmãos, reconhecer o nosso Deus como o único Deus, como o único suficiente e Salvador. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Irmãos, e essa palavra que Deus colocou no meu coração, para que fosse transmitida para nós nessa noite, para que todos os dias, irmãos, nós venhamos nos lembrar onde quer que nós estivermos, que nós somos a casa de Deus, que quando nós estamos na direção do Senhor, nada é por acaso. Os caminhos que nós trilhamos, os lugares, as pessoas que nós cruzamos, não é por acaso. E que nós necessitamos ser um instrumento do Senhor na vida das pessoas que necessitam, apesar de mesmo que nós achamos que elas não merecem, porque o Senhor, Ele veio para todos. O Senhor, Ele não quer que nenhuma alma se perca, muito pelo contrário, o Senhor deseja que todas as almas encontrem salvação. Aleluia, Jesus. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma pequena oração. Aleluia, Jesus. Nós vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. E eu quero te convidar a fazer uma oração para Deus e pedir: Senhor, me ajuda a ser um instrumento do Senhor. Me ajuda a ser útil por onde quer que eu passe. Ainda que eu esteja enfrentando dificuldades e tribulações, que eu venha a ser um instrumento para o Senhor.